A mensagem de hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 até o 11. Gálatas 4, do 1 ao 11. Acompanhe com a sua Bíblia a leitura e a exposição da Palavra de Deus. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardai dias e meses e tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Essa mensagem tem como tema Abba, Pai, a bênção da adoção. Deus é Pai. Certamente você já ouviu essa afirmação, já fez essa afirmação, e já ouviu outras afirmações como todos são filhos de Deus, ou eu também sou filho de Deus, ou não sou dono do mundo, mas filho do dono. E a verdade, segundo as Escrituras, é que nem todos são filhos de Deus. Você quer saber se você é filho de Deus? Olhe só que o apóstolo João diz em seu Evangelho, no capítulo 1, no versículo 12 e 13, ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quem é filho de Deus? Aquele que recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador. E aí ele diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse novo nascimento não acontece por hereditariedade, ou por geração de pai e mãe, não nasceram do sangue. Não acontece por instinto natural, nem da vontade da carne. Não acontece também pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Você quer saber se você é filho de Deus? Então assista essa mensagem até o final e você vai compreender sobre a doutrina, o ensino bíblico da adoção. A doutrina da filiação do homem a Deus por meio de Cristo, o único Filho, o Filho unigênito. Nessa carta de Paulo aos Gálatas, ele está explicando o Evangelho da Graça, porque os Gálatas estavam sendo corrigidos por Paulo, pois rapidamente tinham passado do Evangelho da Graça para outro Evangelho, para um Evangelho falso. Eles tinham dado ouvidos a falsos mestres, a falsos ensinamentos. Pelo ensino dos judaizantes, os crentes da região da Galácia estavam praticando ritos da lei e baseando a sua salvação no cumprimento de cerimônias, de festas e pela circuncisão. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta para trazer à tona a mensagem do Evangelho da Graça. No capítulo 1 e 2, ele explica e defende o Evangelho, defende o seu ministério, defende a sua mensagem. No capítulo 3 e o 4, ele então expõe, ele explica essa mensagem. E no capítulo 5 e 6, ele faz uma aplicação prática desse Evangelho da Graça. No capítulo 1 e 2 nós vemos que o apóstolo Paulo e o seu apostolado é verdadeiro, primeiro, pelo seu chamado.
Ele não foi chamado por homens, mas pelo próprio Jesus Cristo ressurreto. Nós vimos que o ministério, o apostolado de Paulo é verdadeiro pela sua mensagem. É uma mensagem que não provém de homens, mas é uma mensagem da palavra de Deus, da parte de Deus. E essa mensagem está em conexão com a mensagem dos apóstolos chamados por Deus. Nós vimos também que o apostolado de Paulo é verdadeiro pela sua mudança, seu caráter. Paulo era perseguidor dos cristãos e se tornou perseguido por conta do Evangelho. E também nós vimos que o seu apostolado é verdadeiro no capítulo 1 e parte pelo capítulo 2, porque ele foi reconhecido pelos outros apóstolos. Assim, no capítulo 3 e 4, nós temos 6 argumentos de Paulo para defender esse Evangelho da Graça. Capítulo 3, versículo 1 ao 5, ele traz um argumento pessoal. Ele fala da experiência dos Gálatas com Cristo. Depois ele traz um argumento das Escrituras. Ele cita 6 passagens do Antigo Testamento argumentando, explicando esse Evangelho. No capítulo 3, do versículo 15 ao 29, ele traz um argumento lógico, fala do raciocínio, do caráter e do funcionamento da aliança. Depois ele traz um argumento histórico, no capítulo 4, o lugar da lei na história de Israel. Por fim, ele traz um argumento sentimental, ainda no capítulo 4, lembrando o relacionamento próprio dele com os Gálatas. E o último é o argumento alegórico. Ele fala da vida de Abraão e seu relacionamento com Sara e Agar. Nesse texto em particular, nessa mensagem em particular, nós vemos o lugar da lei na história de Israel, como um tutor até a chegada do Evangelho. E assim, vamos ver a doutrina maravilhosa aprendida aqui, que é a doutrina da adoção. Vamos abrir as nossas Bíblias, não feche a sua Bíblia. Algumas recomendações sempre, você que está assistindo essa mensagem, sempre assista mensagens com a sua Bíblia aberta, acompanhando, anotando. Tenha por perto papel, caneta, para que a sua percepção esteja dentro da palavra, para que você não perca detalhes importantes e nem para que a sua mente seja distraída por outras coisas. É importante também, se você estiver usando o celular, colocar no modo não perturbe, assim você não vai ter outras notificações. E se concentrar ao máximo na mensagem da palavra de Deus, porque eu vou ser cobrado por Deus de tudo que eu estou falando, e você vai ser cobrado de tudo que você está ouvindo. Então vamos prestar atenção nessa mensagem que não é nossa, mas é da palavra de Deus. No capítulo 4, versículo 1 ao 3, Paulo diz o que nós éramos. Éramos crianças sujeitas ao aio, ou seja, ao tutor. Aqui o apóstolo Paulo faz uma comparação entre o papel preparatório da lei ao dos tutores de um menor de idade. Essa é a situação espiritual de Israel no tempo da lei. Então, o menor de idade não recebe a herança enquanto for menor. Daí ele fica sob os cuidados de um tutor. Por isso, o apóstolo afirma que o herdeiro em nada difere do escravo, pois está sob a mesma condição. E aí no versículo 3 ele traz a expressão rudimentos do mundo, que significa princípios elementares, princípios básicos. O povo estava no maternal de Deus. O povo estava aprendendo os fundamentos, o ABC, até a chegada de Cristo. Nós podemos até perguntar por que Deus se revelou de certas maneiras no Antigo Testamento, de certas cerimônias, quis ser agradado de certa forma por cerimônias. A gente vê o livro de Levíticos, livro de Êxodos. Olha, por que Deus tratou dessa maneira com o seu povo?
porque Deus estava ensinando o povo conforme o povo podia entender naquela época, até a revelação plena de Jesus. Então é como se o povo estivesse aprendendo essas verdades rudimentares, porque não poderia, naquele momento, estar plenamente preparado para que Cristo viesse. Então Deus ensina dessa forma didática, por outros meios, por outros elementos, até que o povo tivesse maturidade e fosse um momento propício na história para que Cristo, o Salvador, viesse. Assim, aqui nós vemos que o legalismo não é um passo à maturidade, pelo contrário, é um passo de volta à infância. Então, nós não confiamos na lei para a nossa salvação, e sim no que Jesus fez, no que Cristo fez através do seu sacrifício. Continuando aí, o que Deus fez? Olha o versículo 4, nós lemos: vindo, porém, a plenitude do tempo. Essa expressão, plenitude dos tempos, se refere ao tempo que providencialmente Deus preparou para o nascimento do Salvador. E é importante nós destacarmos que havia naquela época, primeiro, uma falência espiritual. As religiões antigas morriam, as filosofias antigas mostravam-se vazias, incapazes de mudar a vida das pessoas. O império era invadido por novas e estranhas religiões de mistérios. A falência religiosa, mais a carência espiritual, podiam ser vistas por toda parte. Por que estava acontecendo dessa forma? Porque Deus estava preparando assim o ambiente para a chegada do seu Filho. Havia também, nessa época, o desenvolvimento geográfico. Havia inúmeras estradas que ligavam as cidades entre si, direta ou indiretamente a Roma. E Deus usou isso para que essa mensagem fosse espalhada. Havia também um desenvolvimento cultural. As leis romanas protegiam os direitos dos cidadãos. Os soldados romanos guardavam a paz. E graças às conquistas, tanto da Grécia quanto de Roma, o grego e o latim se tornaram línguas conhecidas por todo o império. Então, o grego naquela época é como se fosse o inglês da nossa época, era uma língua universal. E olha só, foi exatamente nesse momento que Jesus vem ao mundo. O nascimento de Cristo em Belém não foi um acidente, foi um compromisso marcado por Deus. Jesus veio na plenitude do tempo, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Isso é necessário compreender, que Jesus não veio apenas morrer na cruz pelos nossos pecados, mas veio também cumprir toda a lei em nosso favor. Jesus não deixou de cumprir nada, ele cumpriu toda a lei. Por isso que nós somos salvos, tanto pela sua obediência ativa, como pela sua obediência passiva, ou seja, tanto por aquilo que ele fez, tanto por aquilo que ele cumpriu, tanto por toda a lei que ele agradou a Deus em cumprir cabalmente cada detalhe, como também morrendo naquela cruz, morrendo por nós, e assim atribuindo a nós a sua justiça, o que ele fez por nós. Versículo de número 5 fala sobre isso. Ele diz: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus veio nos resgatar. A palavra aqui aparece no conceito de escravidão. Na época do Império Romano, havia cerca de 60 milhões de escravos. E aquele que comprava um escravo podia fazer duas coisas: comprar o escravo para si, e daí ele seria seu escravo, ou comprá-lo para libertá-lo. Esse texto nos diz que nós fomos comprados
para sermos filhos de Deus. Aqui nós aprendemos também, no versículo de número 6, que a salvação em Deus, a redenção, é trinitária, é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, versículo 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho. O Pai envia o Filho e o Filho envia o Espírito. Nós chegamos agora a um texto que demonstra verdades importantíssimas para a compreensão da nossa salvação. Primeiro, a justificação é um ato judicial de Deus, pelo qual ele declara justificado um pecador pelos méritos de Cristo. Em outras palavras, o pecador tem todos os seus pecados perdoados, pois Jesus morreu na cruz por ele, pagando o seu preço, e as obras de Cristo no cumprimento da lei, em toda a sua vida, são atribuídas ao pecador pela fé, tendo agora os méritos imputados de Cristo a ele. Então vamos entender melhor essa situação. Nós temos na cruz duas transferências. A transferência do nosso pecado para Cristo. Ele não se tornou pecador, mas assumiu as nossas culpas. E a transferência do nosso castigo para Cristo, como consequência. E assim, Cristo transfere para nós as suas justiças. Não ficamos zerados na cruz. Jesus não apenas pagou o preço que nós devíamos, mas Ele nos traz um novo status. E esse status é o status de filhos de Deus. Surge o conceito da adoção. Naquela época, famílias que não podiam ter filhos ou não tinham filhos, adotavam jovens adultos de bom caráter. Isso para preservar a família e fazê-los herdeiros. Uma mudança de posição incomparável, né? De escravo a filho. E, num certo sentido, a nossa adoção ainda não se completou, porque nós aguardamos a volta de Cristo e a redenção do nosso corpo. Alguns estudiosos afirmam que esse texto é o segundo estágio da nossa adoção, corresponde à segunda parte do processo de adoção dos romanos, no caso de alguém fora da família. Como que era esse processo? Primeiro, se realizava uma cerimônia particular, no qual o filho era comprado e aceito na família. Depois, se realizava uma cerimônia pública, na qual a adoção era abertamente declarada diante das autoridades. Nós já passamos pelo primeiro estágio. Ele nos comprou, Ele nos salvou. E aguardamos, então, o segundo estágio, a declaração pública de que nós somos filhos de Deus. Isso vai acontecer no último dia. Versículo 6 traz uma verdade muito importante também para nós, muito relevante para a nossa compreensão nesse texto. Ele diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Duas línguas, uma só expressão e clamor do Espírito. Nós temos aí Abba, em aramaico, e Pater, Pai, grego. Deus é Pai, tanto do judeu como do grego, tanto do escravo como do livre, tanto do homem como da mulher. Então, essa expressão não pode ser usada para falar que Deus é papai. Ele não está dizendo isso. Não está dizendo aqui que Deus é papai. Não, é pai e pai. Não. Ele está usando duas línguas diferentes para dizer que Deus é pai do seu povo, tanto dentre os judeus, aqueles que originariamente formam o povo de Deus, como também dos gentios, todos os outros que não fazem parte desse povo original de Deus, mas que fazem parte agora, fazem parte pela graça. Então, aqui
é uma expressão da paternidade de Deus a todo aquele que crê no seu Filho Jesus Cristo. O que é adoção? O breve catecismo de Westminster traz a definição de que a adoção é um ato da livre graça de Deus em seu único Filho, Jesus Cristo, e por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número dos filhos de Deus, trazem seu nome e recebem do Espírito do Filho, estão sob o seu cuidado das dispensações paternais e são admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus, sendo feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo na glória. Quantas bênçãos, quantos privilégios nós recebemos por sermos filhos de Deus, herdeiros de Deus. E essa herança traz a regeneração, um novo nascimento. Passamos a ver o mundo agora com o coração transformado. Agora a fé, estamos habilitados a crer em Deus, a nos arrepender dos nossos pecados. A conversão é isso, é fé mais arrependimento. Nós somos despertados para Deus. A justificação significa que todos os nossos pecados foram perdoados. A única coisa que pode nos fazer dormir em paz é isso. Por pior que seja o pecado, ele foi perdoado em Cristo. Graças a Deus, salvação não é por obras, não é pela sua performance, não é pelo que você pode proporcionar para a igreja, mas sim por tudo que Cristo fez. Isso nos faz descansar. Aí vem a adoção, nosso status de escravos, o nosso status de filhos da ira é mudado agora para um status de filhos de Deus. Que privilégio! Nós temos a santificação. Deus começa a boa obra em nós e nós também trabalhamos. Nós temos a perseverança para os santos. Ele começa e termina a boa obra. Deus não pode mentir ou falhar. Ele que começou a obra em nós vai terminar no final. E por fim, teremos a bênção da glorificação. Seremos semelhantes a Ele. Todas essas bênçãos nós recebemos ao crermos no Filho de Deus. Olha só, versículo 8, o que nos fala? Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são, escravos do mundo, e agora eles queriam ser escravos da lei. Nós não precisamos, irmãos, viver como escravos, já que nós somos filhos de Deus. Os judaizantes tinham convencido os gálatas de que, pelo cumprimento dos ritos judaicos, eles se sentiriam melhores crentes. E é isso que justamente o Evangelho da Graça fala de forma contrária. A lei é somente uma sombra da realidade de Cristo. Eles tinham saído do maternal, eles já estavam à porta da universidade, mas achavam que voltando ao maternal seriam melhores. Ele fala que a lei aqui é como um tutor, é como um pedagogo, e a palavra para tutor é pedagogo, e essa palavra significa que é um condutor, é aquele que conduz até o seu representante legal, até os seus pais, até a realidade. A lei foi um tutor até Cristo. A lei serve para conduzir-nos a Cristo, para nos fazer lembrar de que nós não podemos ter salvação em nós mesmos. O período da lei foi um período para mostrar que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E também para mostrar que daquela forma Deus estava ensinando o seu povo em certos rudimentos que eles tinham que aprender na época. De fato, é como se fosse um maternal. O povo estava compreendendo verdades elementares,
para chegar a verdades mais elevadas, que é Cristo. Portanto, tendo chegado Cristo, a lei cumpre o seu papel. Para nós agora, Cristo nos envia para a lei, não para sermos salvos por ela, mas sim para agradarmos a Deus e em gratidão servirmos a Ele. Quando nós temos nesse texto que fala da lei específica, fala desse período da lei, período da dispensação da lei, até a dispensação do Evangelho, a chegada de Cristo. E nós também podemos aplicar isso na nossa vida, com relação ao que nós fazemos para Deus. Hoje nós temos a Cristo. Hoje nós somos libertos para que não vivamos mais para nós mesmos, mas para que vivamos para Deus. O que você tem feito da sua vida corresponde com o que você crê a respeito do que Deus fez por você. Se Deus te salvou, você então tem a vontade de viver para Ele. É nesse sentido que nós precisamos compreender esse texto. Olha só o que o apóstolo Paulo fala com um certo lamento no versículo 11. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. A pior coisa para um líder, para um pastor, para um pregador do Evangelho, é ver que as suas ovelhas não estão andando na verdade. A verdade, irmãos, é proposicional e objetiva. O que é isso? Há um conteúdo dessa verdade que não pode ser corrompido. Aqui Paulo faz um lamento. Ele fala com tristeza para um povo que não estava ouvindo a palavra de Deus. E isso, de fato, entristece muitos pastores, muito aqueles que falam do Evangelho, quando as mensagens parecem que não têm surtido efeito. Mas para você que prega a palavra de Deus, que compartilha a palavra de Deus na sua família, compartilha a palavra de Deus para outras pessoas, se você não está vendo resultados, confie no Senhor. Porque a palavra tanto é para a salvação, como também é para a condenação. A nossa confiança não deve estar na nossa argumentação apenas. Muitos confiam em que, se você anunciar de certa forma, de certa maneira, usar certos argumentos, você vai chegar aos seus objetivos propostos. Mas cuidado, porque só o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça, do juízo. Só o Espírito Santo pode fazer o que você não pode fazer. Então, não fique frustrado quando a sua mensagem não for ouvida, ou quando outros que se dizem crentes não estão vivendo da maneira correta. Ore a Deus. Continue pregando a palavra, continue falando da verdade, continue compartilhando o Evangelho. E Deus é juiz. Deus é quem julga. Lembre-se que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Faça a sua parte. Descanse no Deus que tudo vê e tudo pode. É Ele quem é o vingador. Ele é quem pune na sua ira. Então faça o seu trabalho com alegria, descansando no Senhor. Nesse período de quarentena, nós temos tido muitas oportunidades para nos deleitarmos na palavra de Deus. Que seja isso, que seja o seu alento nesse momento. Confie em Deus, confie no seu Pai, aquele que vela pela sua alma, pela sua vida, por tudo que acontece com você. Eu quero concluir essa mensagem perguntando novamente: como saber se sou filho de Deus? Como você pode saber se você é filho de Deus? Se você crer em Jesus como como único Filho, como Salvador, como Senhor, você é adotado e se torna filho de Deus. Então, para ser filho de Deus é necessário ter fé em Jesus. E assim, com essa fé em Jesus, que não é apenas um sentimento, não é apenas
como uma pessoa que assiste a um jogo de futebol, está do lado de fora assistindo ou torcendo, mas é aquele que tem fé mesmo em Deus, em Jesus Cristo. Ele não fica de fora assistindo, mas ele veste a camisa, ele entra no campo e ele joga. Então, nessa vida para com Deus, se você crê em Jesus Cristo, você não é apenas mais uma pessoa que gosta da mensagem, mas uma pessoa que faz com que essa mensagem faça parte da sua vida. Você veste essa camisa, a camisa dessa mensagem, e entra em campo e faz a obra de Deus. Por isso, você crê em Jesus Cristo, você não só crê com a mente, mas também realiza atos, né, em gratidão àquilo que Ele fez por você. Crê em Jesus, e assim você se arrepende dos pecados. Não é possível crer em Jesus e continuar vivendo como se Jesus não existisse, como se Deus não existisse, ou fazendo da sua vida, as prioridades da sua vida, outras coisas. Então, quando você crê em Jesus, tudo muda. Tudo começa a fazer melhor sentido e você passa a querer viver para a glória de Deus. Deus nos adotou quando tinha seu próprio filho. Nós não precisávamos de um pai. Nós precisávamos do melhor pai. Ele não precisava de filhos. Só Deus poderia nos adotar. Não é um pai comum. É aquele que é criador de todas as coisas. É o próprio Deus. Mesmo que uma mãe ou um pai possam te abandonar, Deus não nos abandona. Não é um pai comum. É Deus como nosso pai. Jesus Cristo é o único Filho de Deus. E agora, quando nós cremos em Deus, nós somos adotados por Ele. E Deus se torna o nosso Pai. Essa é a relevância. Ainda pensando nessa verdade, Deus não precisava de filhos. Ele já tinha o seu único filho, o filho perfeito. Para que nos adotar? Demonstrando a sua graça, Ele nos adotou. Pense no que nós éramos antes de Deus nos adotar. Pecadores, manchados pelo pecado, filhos da ira, sem nenhum merecimento para receber nada da parte de Deus. Se você for pensar nos privilégios que nós temos em Deus na salvação e na nossa condição, a única conclusão é: nós não merecemos. Pense também que Deus pagou alto preço para nos adotar. Como é que Ele fez isso? Ele fez isso enviando o seu único Filho para morrer por nós. Deus é misericordioso e justo. Como que Deus iria aceitar assim a nossa vida simplesmente e nos receber como filhos? Deus é justo. Ele é totalmente justo. Por que Ele precisou mandar Jesus morrer? Porque aquela condenação era para você. Era para você morrer na cruz. Era para você pagar pelos seus pecados, porque é isso que você merece. Mas eis que Deus envia Jesus no seu lugar. Isso é um preço altíssimo. Não há como calcular esse preço. Mas foi a morte de Cristo. E assim nós temos vida. Deus nos adota. Aqueles que são, por natureza, inimigos, como nós falamos, filhos da ira. O texto de Efésios 2 fala sobre isso. Escravos do pecado, mortos para Deus. São esses que Deus adota e nos faz filhos. Aqueles que não queriam a Deus. Deus tomou um grande número daqueles que eram da família do diabo e agora os adotou na família do céu. Deus nos conferiu grande honra ao nos adotar. Somos filhos de Deus. Que privilégio, mas que responsabilidade. Você dizer que é filho de Deus, que crê em Jesus, isso é difícil. Deus, com certeza,
promete na sua palavra bênçãos para os seus filhos. Mas nós sabemos que se nós somos filhos de Deus, nós também temos muitas responsabilidades. Ser filho de Deus é poder dizer com certeza: Pai nosso que estás nos céus. Você é filho de Deus, você pode dizer isso. Você pode fazer essa oração. É ter a certeza que Deus escuta as nossas orações. Quem não é filho de Deus não pode ter essa certeza. Quem não recebe Jesus como o Salvador não tem como orar, porque você vai orar em nome de quem? Em seu nome mesmo? Mas você não tem crédito diante de Deus, você só tem pecado. O que você tem para oferecer a Deus na sua vida? A Bíblia diz que até as nossas melhores obras são manchadas com pecado. E Deus é luz, e nele não há treva alguma. Então, se você não crê em Jesus e não é filho de Deus, você não tem certeza que Ele pode escutar as suas orações. Mas se você crê em Deus, você tem a Jesus como Salvador, você pode orar, ter esse privilégio, ter essa certeza. Creia em Jesus. Você terá o privilégio de ser adotado por Deus. E assim poderá dizer, como o apóstolo Paulo aqui afirmou: Abba, Pai. Deus é Pai. Ele é Pai dos seus filhos. Ele é Pai daqueles que creem em Jesus como seu único Filho. Vamos orar? Nosso Deus, Pai querido, graças te damos, porque o Senhor enviou o seu Filho na cruz para morrer por nós, pecadores. Nós que não merecíamos nada, ó Deus, a não ser o inferno, a condenação. Recebemos agora, pela graça, pela misericórdia do Senhor, quando nós cremos, o privilégio de sermos justificados, de sermos adotados, de sermos convertidos ao Senhor. Nos ajude, ó Deus, a valorizar tão grande bênção e também saber que nós estamos como privilegiados, recebendo, ó Deus, um status que nunca poderíamos receber, a não ser pela intervenção do Senhor, pela morte de Jesus naquela cruz. Nós te agradecemos por essa bênção, a bênção de sermos filhos do Senhor, termos a salvação, então. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe.